E o subprocurador-geral da República, ele apresentou um pedido nesta quinta-feira, dia 10, ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O pedido é para que seja, cassada, cancelada, anulada a aposentadoria concedida ao ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que foi preso ontem numa operação da Polícia Federal. Silvinei, ele se aposentou voluntariamente em dezembro do ano passado, com 47 anos de idade. E o subprocurador-geral da República, Lucas Furtado, ele usou uma argumentação correta. Qual é, meus queridos? A lei que regulamenta a vida do servidor público, enquanto servidor público, é uma lei antiga, Lei 8.112 de 1990. Essa lei, ela diz o seguinte: quando sobre uma pessoa pesa um processo administrativo disciplinar, você não pode nem pedir exoneração, nem pedir aposentadoria voluntária. E, pesando sobre ele processo administrativo disciplinar, deveria ser cancelada, então, a aposentadoria que foi concedida depois do seu pedido. Ou seja, a concessão da aposentadoria foi irregular, foi contra a lei. Mas aí eu lembro do caso Deltan Dallagnol, em que se discutia o fato de que ele se exonerou do MP, mas se exonerou sem processo administrativo disciplinar. Logo, contra Deltan, antes de se falar em inelegibilidade, deveria se falar em cassação da exoneração. Mas a hipótese foi conforme a lei do Deltan. Como contra ele não tinha processo administrativo disciplinar, ele foi exonerado sem problema. Agora, no caso do Silvinei, foi concedida uma aposentadoria em desconformidade com a lei. E agora, Bissoli, que situação a gente fica? Porque a gente está olhando dois casos diferentes, distantes entre si, mas que tratam do mesmo dispositivo legal e a aplicação por um mesmo órgão de duas maneiras diferentes dessa legislação. Pois é, Renato, a gente vê o quanto é forte a caneta também desses órgãos no Brasil. E o corporativismo prevalece. Por que corporativismo? Porque a hora que é de membro interno, que me interessa fazer a interpretação conforme lhe cabe ou lhe interessa, é feita de um jeito. Quando não interessa mais, é de outro. Se a gente sair pelo Brasil afora pegando tantas aposentadorias que tiveram por aí ou tantas exonerações, eu me arrisco a dizer que nós vamos achar vários casos, tanto como o de Deltan, vários casos, tanto como o do Silvinei. E aí eu perguntaria, será que a todos vão ser aplicadas as mesmas regras? Ou aqueles casos que ganham a mídia, ficam mais famosos, ou têm interesse de um lado ou de outro, começam a ter análises pela capa dos autos? E esse é um problema no Brasil. Porque a gente não segue a regra aplicando ela igualmente a todos, independente do nome ou de lado político. A impressão que fica é que, a depender do caso, a depender do nome da capa dos autos, a interpretação é dada para dar uma satisfação popular de algo que não deveria submeter a isso, mas deveria submeter apenas a regra existente em si, que se fosse levado a sério desde sempre, não teria esse tipo de discussão posterior. Pois é. Tá aí, essa é uma medida legal tomada contra o Silvinei. Não a prisão preventiva, que foi totalmente arbitrária. Até porque ele está tomando uma vantagem do Estado. Se ele se aposentou não podendo tomar, nós estaríamos pagando uma aposentadoria indevida. Exatamente. Então, essa medida é plausível, deve ser feita. Aliás, deveria ter sido vista antes da concessão. Eu acho que o que deve se apurar aí também é quem concedeu isso sem ver. Porque também tem uma responsabilidade de quem concedeu. Exatamente. Senão a malandragem está em quem... A gente vai lá e fala assim, ó, carimbou lá. Ou seja, quando você tem corrupção, alguma coisa nessa modalidade na administração pública, você tem os dois personagens, ninguém faz a coisa sozinho. O Silvinei foi lá de um lado do balcão e falou assim, ó, olá, vim aqui fazer o protocolo do meu pedido de aposentadoria. Mudou o lado do balcão, pegou um carimbo, recebeu. Igual olá, o Chaves ainda no olá, churros, seu Madruga. Olá, me deu um churros. Oh, pois não, Chaves, aqui o churros. Fez isso, olha que legal. Quem recebeu do lado de lá? E aí quem recebeu pode ter feito só um ato protocolar e receber, mas existe alguém que deferiu. Quem é essa autoridade que deferiu? Para mim, ela é tão responsável quanto o Silvinei. E mais,
ambas, e principalmente a que concedeu, que é quem deveria avaliar os requisitos, pode e deve responder por improbidade e ter que devolver esse dinheiro ao erário. Ele era o diretor-geral da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Quem era o chefe dele? O Anderson Torres? Até determinado momento, sim. Porque ele pediu em dezembro. O Anderson Torres era ministro da Justiça. É que o Anderson saiu num período para voltar para o DF. Quando passa a eleição do Distrito Federal, eu não lembro a data exata, mas o Anderson não ficou até o final, salvo engano, do governo Bolsonaro. Ele tem o convite do Ibanez após as eleições para voltar ao governo do Distrito Federal. E ali é feita uma mudança, e salvo engano ficou um período com o interino. Então tem ali um prazo, teria que pesquisar, não lembro exatamente, mas ele não fica o período todo pós-eleições. Que seria o ministro da Justiça, então. Pode ser. Não sei se em último caso ele que defere ou se tem uma autoridade entre os dois que fez a análise. Eu também não sei nesse organograma interno, mas em último caso poderia ser. Agora, quando fala em lei de probidade ou responsabilidade, me parece que tem que provar o dolo de quem fez. Se o ministro da Justiça não assinou, não pode ser imputado a ele objetivamente uma responsabilidade do que ele não analisou. Tem que ser a autoridade responsável pela análise e deferimento do pedido. Muito bem, muito bem. Olha, meus queridos, aí eu lhes pergunto, lembra que a gente falava aqui que a nossa Constituição leva em conta a fé, a religiosidade, né? Como fala, sob as bênçãos de Deus, e aí segue toda a Constituição. Será que tem certos membros de determinados poderes ou instituições desse país que acham que são esse Deus do preâmbulo da Constituição? Porque eu posso falar, você olha... É a mesma instituição, gente, aplicando... Há um caso aplicando a lei como tem que ser, em outro caso, ignorando que essa lei existe. E não é que foi, anos depois, trocou o pessoal, trocou a realidade social. Não, questão de 2 meses depois. É a famosa insegurança jurídica do Brasil, né? Que às vezes o mesmo juiz acordou de uma noite boa ou teve um pesadelo, muda a decisão a depender do caso. E não é uma coisa exclusiva do judiciário. Estamos falando agora da concessão que é o Ministério Público. Ministério Público. Então, o Ministério Público que agora está fazendo a leitura. Agora ele está preocupado com a Lei 8.102 de 90. Por causa do Deltan, esqueci. Ou você esqueceu, você lembra. Ou vale ou não vale. E a gente ficar falando, a reforma, o marco fiscal, vão trazer segurança por investidor. Aí o mercado, vocês do mercado financeiro ficam querendo atrair cliente, falam, não, deu uma melhorinha. Mas com essa segurança jurídica não adianta nada. Eu concordo 100%, eu falo isso diariamente. Você pode olhar, tecnicamente você pode dar respostas, que o mercado subiu, o dólar caiu. Dá para explicar aqui em 2 minutos por que isso aconteceu. A Bolsa Brasileira está barata em dólar. Tem um fluxo de dólar migrando para países emergentes, México, Brasil, e tem entrada de dólar, assim como ele entra, ele pode sair. E aí, natural, uma entrada de dólar maior, aliado a uma exportação pujante, com balança comercial recorde e tal, entra dólar. Então, o real acaba valorizando. Ou a Bolsa valoriza, porque entra capital justamente para ganhar essa valorização, essa possível valorização, porque o Brasil estava mais barato em números do que, por exemplo, o México. Esse dinheiro entra e sai. Mas eu concordo 100% com você. Essa resposta, essa análise é muito superficial, de falar, a Bolsa subiu, está tudo bem. Pelo contrário, quando a gente desce um pouco, aliás, a gente analisa a ponta do iceberg, Bolsa subiu e dólar caiu nesse momento. Isso aconteceu com todos os outros emergentes. O dólar se desvalorizou frente a várias outras moedas. Então, quando a gente aprofunda um pouco mais naquele iceberg, a gente vê que o problema aqui embaixo é muito maior. Insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança social. O problema é muito maior. E segurança de vida também, né, professor Marcelo Sorno? 30 segundos para o senhor, me desculpe, mas quer mandar algum recado nesses 30 segundos? Um beijo, tem sempre um monte de pessoas que mandam um beijo para no seu coração. Beijoca. Então, é apenas para fazer sessão beijoquinha. Dito, né? O problema todo é a nossa insegurança jurídica e eu nem me incomodo que eles digam assim, o Estado sou eu. Foi o que você aludiu. Até não me incomodaria, porque eu tentaria verificar se são déspotas esclarecidos. Me incomoda quando ele chega e a garantia sou eu. Aí são esclarecidamente déspotas. É coisa típica de estelionatário. Déspotas esclarecidos não são esclarecidos déspotas. A gente precisa se lembrar muito dessas sabedorias, dessas traquinagens da linguagem. Agradeço a sua audiência.